Hoje eu vou conversar com vocês sobre o episódio 4 da série Bebê Rena. Uma série que no início eu pensei que trataria de um tema muito não tão comum, mas dentro dessas séries de documentários, né, de stalker, de perseguidor, né? A série vai muito além disso, né? O episódio 4 e 5, na verdade, eu vou separar esses dois vídeos em duas partes, né, de um mesmo assunto, que é muito delicado. Fala de estupro. Eu vou contextualizar vocês do episódio, desses dois episódios, e vou levantar algumas questões em torno desse tema. Desde o início da série, o protagonista, ele é alguém que assim se sente deslocado. Eu comentei com vocês que a sensação que passa é que ele se sente meio loser, né? Meio perdedor, fracassado, né? Trabalha num bar. Inclusive, quando a Terry conversa com ele no apartamento dela, ela pergunta qual que é o seu objetivo, né? Qual que é o seu sonho? Ninguém pensa em trabalhar em um bar, né? Então, assim, ele mora de favor na casa da ex-sogra, porque o filho dela morreu e ela meio que, sei lá, acha que o Dan é como se fosse quase que um substituto do filho dela que faleceu. E o espectador descobre o quê? Que ele foi estuprado. Só que a série ela é tão genial em abordar esse tema porque ela não mostra logo de cara que isso aconteceu. Mas ela te dá sinais. É como se ela tivesse te dizendo o seguinte: olha, eu vou te mostrar uma coisa e vou te levar até essa coisa, que eu sei que no fundo você sabe. Só que lá no fundo, você até sabe, mas você não quer se deparar com isso. O Dan, ele vai para uma espécie de um lugar onde está tendo um festival, não sei se é na Irlanda ou em Londres, acho que é na Irlanda. E ele começa a se apresentar num bar. E ninguém tá nem aí pro show de comédia dele. Tipo, não dá nem gorjeta direito, não assiste direito o show dele. Ele se sente fracassado, frustrado. Um dia, numa festa, ele conhece um cara que é um roteirista de uma série de comédia, né? Um figurão, um tubarão branco do mundo assim, da TV, da comédia e tal. E os dois começam a conversar. E esse cara começa a dar várias dicas pro Dan como se apresentar, como olhar pro público, como se dirigir ao público, time, o tempo de piada, o texto, etc, etc. Ele meio que começa a construir o show do Dan, fazendo com que ele seja visto como um comediante. Preste atenção que esse ponto é muito importante. O Dan começa a ser visto como um comediante, como alguém que tem talento, não como um loser, não como um perdedor. Preste atenção que esse sentimento que o Dan tem, que alguns psicólogos poderiam chamar de baixa autoestima, ou enfim, o nome que você queira usar, tá em toda a série. Inclusive o final da série, que muita gente quando termina, né, fica se perguntando, tá falando desse sentimento aqui. O Dan é alguém que não se sente visto e o seu maior desejo é ser visto. É o holofote. É ser visto, reconhecido e amado pelo outro. Esse cara começa a contar pro Dan o seguinte: olha, você tem talento. Você tem talento. Os dois começam uma relação, usam droga pra caramba, drogas de tudo quanto é tipo. E um dia o Danny vai no apartamento desse cara e usa uma droga muito forte. Essa droga faz com que ele vomite. É a primeira cena onde esse homem coloca a mão nas costas do Danny, vai descendo até as nádegas dele e enfia o dedo no ânus do Danny. Penetra-o com o dedo. E o Danny começa a chorar, dizendo: por favor, para. Essa cena é uma das mais pesadas da série. Logo depois o cara levanta como se nada tivesse, né, aconteceu nada e oferece leite para ele, porque diz que vai quebrar o efeito do remédio ou algo do tipo.
Esse momento é o primeiro que o espectador pensa assim: bom, esse cara começou a se relacionar, não relacionar sexualmente, né, com esse homem, foi estuprado e ele nunca mais vai voltar, sendo que ele volta. Essa é a pergunta que fica na cabeça do espectador: por que que ele voltou e por que que ele volta? Esse homem meio que dá um tempo, né? Não manda mensagem para ele nem nada, não manda nenhum e-mail, não conversa com ele. Depois chama o Dani de novo e diz o seguinte: olha, me escreve um roteiro de uma história que quem sabe eu posso transformar numa série. Mais uma vez dá esperança pro Dani. Preste atenção, ele dá esperança pro Dani e coloca o Dani nesse lugar, né, de olha, você é alguém que tem talento. Eu vejo em você alguém que tem talento. O Dani, no caso, escreve esse roteiro e ele diz assim: vamos cheirar uma? Vamos cheirar uma carreira, né? Vamos dar um teco? E mais uma vez os dois usam droga de novo. Só que dessa vez, o próprio Dani começa a ter consciência do que ele faz, do que esse homem faz com ele quando ele está drogado. Ele mesmo diz, um dos trechos da série, né, que ele acordava com a mão do cara no pênis dele. Quando ele ia tomar banho, por exemplo, ou quando tomar banho, ou quando fazia xixi, ele via, né, a saliva do cara no pênis dele. Ele sabia que ele estava ali sendo abusado sexualmente. Preste atenção. Nesse primeiro momento, ele sabia disso, que ele estava sendo abusado. Só que aqui era mais ou menos como uma espécie de uma troca. Por mais perversa que essa troca possa ser. Como assim? Ele ali estava permitindo que isso acontecesse, mas porque ele pensava que teria algo em troca. No caso, um programa de TV, né? Enfim, uma carreira como humorista. Só que esse primeiro estágio, digamos assim, desse estupro que acontece, que ocorre, é a segunda cena mais pesada, que é quando ele tá muito drogado mesmo, e esse homem tira a calça dele e o penetra. Ele é penetrado por um homem que o viola. Quando ele acorda, ele tá ali, né, não sabe muito bem o que tá acontecendo, o que aconteceu, e ele vai tomar banho. Assim, sem dúvida, é uma das cenas mais pesadas que eu já assisti em toda a minha vida em séries, assim. Quando a água bate no ânus dele, né, quando encosta, as feridas, né? O personagem ali sentado, chorando, entre aspas, sem saber muito bem o que aconteceu, e depois ele entende o que aconteceu. Ele foi estuprado. Esse personagem foi estuprado, o protagonista foi estuprado. Depois disso, acontece o quê? Ele não consegue mais ter. Na verdade, ele entra em dois estágios aqui, na verdade, né? Primeiro, ele começa a transar com um monte de gente para ver se ele sente alguma coisa. Ele não tá sentindo nada, para ver como que ele tá vendo o sexo. Inclusive, aqui eu coloco um parênteses. O personagem ele fica às voltas em relação à sexualidade dele. A orientação sexual dele, né? Se ele é hétero, se ele é bi, se ele é homo, enfim. Nesse primeiro momento aqui, ele começa a fazer sexo com todo tipo de pessoa. Homem, mulher, trans, enfim, todo tipo de pessoa ele tá ali fazendo sexo. Pra ele ver se ele sente algo. Aqui é a segunda cena pesada desse episódio. Desses dois episódios que, na minha opinião, podem ser vistos como um só, né? Tratando sobre um único assunto. Ele acaba procurando pornô de estupro. Ele assiste um pornô de estupro, se excita e se masturba com esse pornô de estupro. E se sente horrível por isso. Se sente culpado, nojento, asqueroso. Como assim eu tô assistindo um vídeo de estupro, sendo que eu fui estuprado? Será que, como se o personagem estivesse pensando, né? Será que eu sinto prazer nisso?
Eu já comentei isso com vocês em outros vídeos, desse sentimento de culpa em relação ao prazer no ato sexual, não é no abuso. Ninguém sente prazer em ser abusado. O abuso aqui, como a palavra abuso, abuso mesmo, abuso e estupro. Nós estamos falando de uma fantasia. Já trabalhei isso em outros vídeos, mas aqui o Dani procura um pornô de estupro. Um pornô hardcore, um pornô violento. Um pornô onde um homem viola um outro, ou enfim, um homem viola uma mulher. Tá violando, né? Tá estuprando alguém. O Dani, ele foi estuprado. Só que ele foi estuprado ali drogado. Não era uma fantasia de estupro. Não houve uma relação sexual ali pesada ou forçada, ou uma penetração forçada. Não, ele estava drogado e desacordado, inconsciente. Ele foi estuprado. Ele não tinha consciência do que estava acontecendo. Esse personagem começa a ficar às voltas com duas coisas. Uma, será que eu sou culpado disso ter acontecido? Será que eu não deveria ter... Será que na primeira vez que eu fui tomar banho ou fazer xixi e vi a saliva no meu pênis, era para eu não ter mais procurado esse cara? Por que eu voltei? Por que eu continuei indo até o apartamento dele, mesmo sabendo que quando eu estivesse drogado, ele abusaria do meu corpo? Ele, né, me masturbaria ou praticaria sexo oral em mim. Ele começa a ficar às voltas com essa culpa. Será que eu sou culpado dessa situação? Será que eu deixei isso acontecer? Segundo ponto, ele começa a ficar às voltas com a própria sexualidade dele. Principalmente no que diz respeito à ereção. Ele não consegue ter relações sexuais, ele não consegue ter ereção. E ele também não fala sobre isso. Ele não conta sobre o problema, ou melhor, não é um problema, sobre o trauma que ele sofreu. Pelo menos nesse primeiro momento ele não conta. Então, assim, ele passa a evitar relações sexuais, porque numa relação sexual com uma preliminar, a pessoa recebe toques, beijos, mãos, carícias. Tudo isso que anteriormente ele também havia recebido, só que em forma de abuso. Abuso sexual. O Dan, ele foi abusado sexualmente nesse primeiro momento e estuprado. O estupro foi o estágio final dessa série de abusos sexuais que já haviam né, ocorrido. E o personagem ele fica às voltas com esses dois pontos. Em relação à sua sexualidade, se ele é gay, se ele é homo, se ele continua sendo hétero, se ele é pansexual. Outro ponto em relação à impotência, que na verdade essa impotência sexual aqui, vamos usar o termo, né, impotência sexual, é muito mais uma reação ao abuso, o abuso e estupro que ele sofreu, do que uma condição física, mental, emocional, como uma disfunção erétil, por exemplo. Se você, a partir desse vídeo aqui, a partir desse episódio 4, tudo aquilo que você antes assistiu do Dan, você passa a encará-lo de uma forma completamente diferente. Porque a impotência sexual é um dos, entre aspas, sintomas que ele tem. Quando eu uso sintomas aqui, eu não quero dizer sintomas da psicanálise, mas é um dos sintomas que ele tem de alguém que sofreu um estupro, um abuso sexual. Essa impotência sexual aqui não diz respeito, por exemplo, mas ele não está conseguindo transar com a Terry porque ela é uma mulher trans. Não, ele gosta dela. E ele já transou com pessoas do mesmo sexo, com pessoas trans, com mulheres. A questão aqui não é o sexo. A questão aqui é essa impotência sexual aqui diz respeito a uma reação ao abuso sexual e estupro que esse cara sofreu. A partir desse ponto da série, vira-se uma chave. Até os 3 primeiros episódios, olhávamos só para esse ponto, né? O stalker e tal. A série não é sobre a Marta. É sobre o Dan.
No quinto episódio eu vou trabalhar um pouquinho mais, vou trabalhar de uma forma mais aprofundada essa questão do abuso e do estupro em homens e toda a questão em torno da homossexualidade, da bissexualidade, do desejo, que são questões que o personagem, né, lida.